Fala pessoal, sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Para você que está chegando por aqui, eu convido a se inscrever no nosso canal e ligar o sino para receber as notificações. Toda semana 3 vídeos novos. E também dá uma olhada no nosso canal www.porquê.com.br, que lá tem bastante conteúdo escrito também. Na semana passada a gente falou da eleição e olhando para o cenário fiscal dos próximos anos e a necessidade de uma regra fiscal. Hoje eu vou falar um pouco de inflação e aproveitar que nesse meio tempo aí o Banco Central fez a reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, e decidiu manter a taxa de juros. A taxa de juros básica da economia Selic está em 13,75. Então isso já faz um tempinho. E na semana passada saiu a ata do Copom, em que o Banco Central, o Copom no caso, justifica a sua decisão. Então pela segunda vez consecutiva você teve a manutenção da taxa Selic. Isso era meio esperado. O Banco Central já tinha falado que deveria manter a taxa Selic parada aí durante um tempo. Ele veio subindo ela consecutivamente lá desde o começo do ano passado, e veio lá de 2%, quando jogou ela lá embaixo por causa da pandemia e a economia estava no atoleiro, e aí veio subindo por causa da inflação, né? A inflação pegando forte, o Banco Central subindo a taxa de juros, a inflação continua pegando forte, e aí finalmente agora parece que deu um respiro. Depois de todos esses aumentos, a inflação começou a cair. Aí, assim, boa parte disso foi um corte de imposto que teve recentemente, que teve a ver com energia, que teve a ver com combustível, e também a queda dos preços do petróleo no mercado internacional. Tudo isso ajudou a puxar a inflação para baixo, porque combustíveis, energia, isso é uma parte importante do índice de inflação. Pesa bastante esses itens, então ajudou a puxar a inflação para baixo. Mas não foram só esses itens. Na hora que a gente olha para a inflação como um todo, para o índice como um todo, a gente já vê a inflação crescendo menos e já começando até a cair agora. Quando a gente olha para o núcleo da inflação, o que é o núcleo da inflação? É uma medida em que você tira efeitos, aumentos ou diminuições de preços muito fora do resto, tá? Que são efeitos assim, aberrantes. Tá? Então você pega só aqueles efeitos que são, sei lá, mais normais. Vai? Então, quando você tira esses efeitos muito grandes para cima ou para baixo, você já vê a inflação mesmo no núcleo dando uma trégua, tá? Começou a crescer menos já há um tempo e agora já começa a cair. Então, parece que todos aqueles efeitos, aquelas subidas de juros que o Banco Central fez, elas começam a fazer efeito já. Então, a inflação já vem dando uma segurada. Então, a hora que a gente olha para o dado, por exemplo, a meta de inflação nesse ano, a meta de inflação é que o Banco Central ele se propõe a alcançar. E a meta é super importante porque ela sinaliza aos formadores de preço, a quem está mudando o preço, quanto que vai ser a inflação no fim do ano. Tá? E se essa meta tem credibilidade, o Banco Central consegue, de fato, conduzir essas mudanças de preço dessa forma. E consegue desse jeito, controlar a inflação. Então, nesse ano, em 2022, a meta é 3,5%, tá? Com um intervalo de tolerância de 1,5% para cima e para baixo. Então, se a gente olha para o teto da meta, ele está em 5%. Tá? A inflação de 12 meses aí nesse ano já rodou a mais que 10%. Tá? E aí ela vem caindo por causa desses efeitos que eu falei. Tá? Por causa desses cortes de imposto, queda do petróleo no mercado internacional e também os efeitos já das subidas de juros do Banco Central. Então hoje a expectativa para o fim do ano já está em 5,6. Está perto, está bem mais perto do 5 do que ela já passou de 10 a inflação de 12 meses. Né? A expectativa já passou de 8. Então dá para ver que já está começando a chegar mais perto. Mas mesmo assim não vai cumprir. Vai ser o segundo ano consecutivo de não cumprimento. O ano passado estourou de longe. Né? E esse ano não vai cumprir de novo. Mas pelo menos o negócio está chegando mais perto. A hora que a gente olha para 2023... também ainda está fora. Então, para 2023, a meta é ainda mais baixa. A meta em 2023 é 3,25. Então, o teto, se você adicionar 1,5, que é o intervalo de tolerância, o teto é 4,75. A expectativa está acima disso, 4,9. Então, assim, o que o Banco Central está falando? Olha,
as coisas parecem estar funcionando, mas não está nada confortável ainda. Então eu vou manter esse juro aqui, tá? Já subi bastante, eu vou manter esse juro alto, bem alto mesmo. Reconhece que está mais alto que o nível de longo prazo da taxa de juros, para conseguir empurrar esse negócio de volta para baixo mesmo, tá? Porque ainda tem muita incerteza no ar. Vou falar um pouquinho dessas incertezas, tem a ver bastante com o cenário externo, que não é nada confortável também. Mas ainda tem muita incerteza no ar, então o Banco Central, o que ele fez? Subiu a taxa de juros de maneira bastante agressiva, agora já entende que subiu bastante e que os efeitos dessa subida, de todas essas subidas, começam a empurrar a inflação para baixo finalmente, mas não é a hora de parar, não é a hora de começar a descer. Então vai começar a descer, mas não vai ser agora, vai ficar parado aí durante um tempo, e esse tempo não está muito bem definido ainda. Por quê? Porque a inflação começa a dar trégua, mas o cenário ainda é bastante desafiador, como a gente acabou de mencionar aqui, olhando para os números e olhando para os dados de expectativa do Banco Central, que o Banco Central coleta junto a instituições de mercado, a bancos, custorias e etc. Para 2024, então agora, 2022 está acabando, então o horizonte da política monetária é 2023 e 2024, já como é que tá lá em 2024, as expectativas. Então, em 2024, a meta é ainda mais baixa, é 3, tá? Intervalo de tolerância 1,5, então o teto é 4,5. Como é que estão as expectativas? A gente não terminou 2022 ainda, elas estão em 3,5, tá? Elas estão acima do centro da meta. Então, de novo, não é uma situação confortável. O que o Banco Central está dizendo quando ele vai atingir a meta? Parece que 2023 ainda está fora. Será que ele teria que subir mais a taxa de juros para chegar mais perto? Ele entende que não, que a ideia agora é manter, segurar. O que está acontecendo em 2023 é o seguinte: em 2022 foram feitos vários cortes de impostos, como eu disse, para gasolina, energia, por exemplo. E esses cortes de impostos, eles são temporários. Então tem uma expectativa que em 2023 eles vão subir de novo esses impostos. E subindo de novo, eles tenderiam a pressionar a inflação. Ainda não está claro o que o governo Lula vai fazer, mas assim, como era temporário ali, o Banco Central já colocou na conta que eles vão voltar a esses impostos. Então tenderia a pressionar a inflação em 2023. Então o que o Banco Central está falando? Olha, o meu horizonte agora é o primeiro trimestre de 2024, olhando a inflação de 12 meses ali. É ali que eu quero atingir a meta. Por quê? Porque aí dá tempo todos esses efeitos de mudança de imposto de queda e subida dissipar. E aí você pega um efeito mais limpo ali na inflação. Então, assim, parte desse furo, desse novo furo que está perigando aí muito fortemente em 2023, é por causa dessa mudança de imposto, que é uma coisa que não teria muito a ver com política monetária. Então, o Banco Central está falando assim, o meu horizonte para atingir a meta é primeiro trimestre de 2024, olhando uma janela de 12 meses. É meio complicado, assim, para a comunicação de política monetária, mas é o que é, dado essa mudança de imposto que está acontecendo, pelo menos em expectativa que está acontecendo aí. Mas em 2024, ali no fim do ano, assim, parece que as coisas ainda estão dentro e mesmo assim é um pouco desconfortável, porque daqui 2 anos a expectativa ainda está acima do centro da meta. Outras coisas que dá para tirar do que o Banco Central está falando ali no seu comunicado é um pouco olhar para como é que a economia vai, como é que vai o crescimento. E aí as notícias não parecem ser muito boas. Então agora em 2022 parece que teve um crescimento razoável. O desemprego caiu e caiu bastante, a economia deu uma reagida. Mas a expectativa do Banco Central é que essa coisa não deve se repetir. O cenário externo está bastante desafiador. Por quê? Inflação pegando no mundo inteiro, principalmente nos países ricos, e eles subindo as taxas de juros. Então você tem juros subindo no mundo inteiro. Segundo ponto, guerra na Ucrânia ainda muito incerta, ela se estendendo. Terceiro ponto, China desacelerando também. China é muito importante no mercado internacional. O que acontece no cenário interno? Por que as coisas assim, podem não ser tão boas no cenário externo quando a gente olha para o mercado de trabalho? Primeiro, o Banco Central diz que nos dados do mercado de trabalho ainda está tendo um crescimento, mas já está começando a diminuir, já está começando a ficar mais fraco. Segundo ponto, esses aumentos de juro, como eu tinha comentado, eles vão começar a fazer efeito agora, para segurar a inflação. Mas como é que eles fazem efeito para segurar a inflação? Eles impactam a atividade econômica.
eles tornam, por exemplo, o crédito mais caro. Isso tende a diminuir investimento, tende a diminuir compras de duráveis e assim por diante. Então isso aí pode jogar a economia para baixo. Terceiro ponto, parte do que aconteceu agora foi recuperação da pandemia. Isso aí está acabando, terminou. Os últimos setores ali que estavam sendo afetados por distanciamento social, isso já era. Então tudo isso faz com que assim, essas coisas ficaram para trás. Então agora olhando para frente, isso empurra menos o crescimento. E teve coisas em 2022 que foram episódicas. Então você teve, por exemplo, liberação de FGTS. Isso não vai continuar afetando o crescimento durante muito tempo. Você teve vários estímulos agora em 2022, o governo ali abrindo as torneiras para tentar ganhar a eleição. Parte disso vai sumir. Ainda não está claro exatamente quanto, cara. Parte disso vai sumir. E tem todo o lado fiscal que ainda é o elefante na sala. Esse ano agora em 2020 e 2023, o lado fiscal vai estar comprometido? Vai, mas isso já estava na conta. Qualquer um dos dois candidatos que ganhasse prometeu mundos e fundos. Então a gente teria um aumento de gastos, o teto dos gastos já era, tá tudo cheio de buraco e vai ter mais um furo agora. Então toda a questão, o que o novo governo vai dizer para nós, como é que vai ser a nova âncora fiscal para 2024 para frente, para tentar segurar o perfil, para que esse perfil dessa dívida fique mais aceitável e que a gente consiga, de fato, baixar essa taxa de juros de maneira consistente, controlando a inflação. Esse é o grande elefante que está na sala e isso aí que a gente está esperando a definição do próximo governo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Dá uma olhada no nosso canal, tem bastante conteúdo lá. O endereço é www.porquê.com.br. A gente também dá as redes sociais, está aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. É isso aí, até semana que vem. Um abraço!